Boa noite a todos. Que privilégio estar com vocês mais uma noite para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus. Para quem que é a Palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, como nós conhecemos. Para quem que ela foi escrita? Ela foi escrita para orientar o povo de Deus, mas também para aqueles que não são povo de Deus. Como assim? Existe gente que não é de Deus, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que querem conhecer. Então, para que você possa se tornar o povo de Deus, basta você dizer: Senhor, em oração, Senhor, eu quero ser teu povo, eu quero ser teu. E esse é o desejo de Deus, que você seja dele. Ontem nós vimos um pouquinho sobre o primeiro capítulo de Esther. Foi uma breve introdução sobre o livro, sobre o capítulo 1, e nós vimos um pouquinho sobre o reino deste mundo, os poderosos deste mundo. Eles são vazios, né? São falhos e nos dá motivos de rir deles, segundo o livro de Esther, né? Nós vimos um pouquinho sobre isso. Só que agora, até ontem, né, nós não vimos sobre o povo de Deus. Cadê o povo de Deus na Bíblia? Como assim um livro que não menciona o povo de Deus? Sabe, Deus está interessado tanto em salvar o seu povo como aqueles que ainda não conhecem sua palavra. A Pérsia, ela foi conhecida porque há um tempo atrás, antes de surgir, ela teve um profeta, interessante, um profeta que não era judeu, não era israelita, não conhecia Deus, mas era um profeta que ele apresentava verdades que são semelhantes a que estão na Bíblia. Por exemplo, ele acreditava numa guerra espiritual entre o bem e o mal. Ele acreditava que viria um Messias, viria um ser escatológico que morreria por causa dos homens e que ressuscitaria e viria com o seu exército de luz. Olha só, existe graça mesmo para quem não está entre o povo de Deus. Então, muitas vezes, quando nós olhamos aquelas pessoas que parece que não estão andando no caminho de Deus, talvez nos bares da cidade, talvez em lugares, Deus também está falando com cada um deles. Mas Deus, ele tem uma maneira especial de falar com o seu povo, com seus filhos amados, que é através da palavra de Deus. E é isso que nós queremos ver, ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Em um acampamento de verão, se eu não me engano, no ano 2016, uma frase ficou bem marcante assim naquele evento, né? Que foi a frase do pastor Jonas. Diz assim: vivemos em um mundo onde é incomum ser incomum e comum ser comum, mas chegará uma ocasião pela volta de Cristo que o comum deixará de existir e o incomum será comum. É uma frase interessante, né? Uma frase bonita. E muitas vezes nós, como cristãos, pensamos que nós somos esses incomuns. Pensamos que nós somos diferentes. Nós gostamos de super-heróis e muitas vezes nós, como cristãos, nos sentimos os heróis. As luzes vencendo as trevas. Mas muitas vezes essa não é a experiência que de fato nós estamos vivendo. Como que a gente pode viver em dois mundos? Como assim dois mundos? Lembra que nós mencionamos que nós estamos vivendo debaixo do reino de Cristo. Cristo já inaugurou o seu reino, nós somos servos de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós estamos nos relacionando com outros reinos. O reino do Brasil, Estados Unidos, China, outros impérios. E o livro de Esther, ele é semelhante, nós vimos isso ontem, ele é semelhante ao período em que nós estamos vivendo. Existem essas características da pluralidade, mas Esther, ela era um povo de Deus, ela servia ao reino de Deus, mas ela não estava vivendo no reino de Deus. Esse capítulo vai nos mostrar, vai nos lembrar, devemos servir a Deus no lugar que nós estamos, sem comprometer o nosso testemunho. Por isso quero convidar você para fechar seus olhos e fazer mais uma oração. Santo Deus e amado Pai, estamos aqui para estudar a Tua Palavra, para ouvirmos a Tua voz. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor poderia falar conosco de várias outras maneiras, mas o Senhor escolheu essa casa, essa Tua igreja, Senhor, para falar conosco. Senhor, sou falho, sou pecador, mas a Tua palavra não erra. Que o vale dele não fale de mim, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu mencionei ontem que eu fui fazer uma endoscopia, né? E que eles enviam uma câmera pelo seu estômago, né? Pela sua boca, vai lá ver seu estômago, se está tudo bem.
Mas muitas vezes a gente tem uma expectativa boa, né? Que não tenha nada, mas no meu caso eu descobri que eu tinha uma gastrite leve. E assim é também o capítulo que nós vamos ver hoje. Nós vamos adentrar, vamos ver o livro, o capítulo 2 de uma maneira mais profunda, e você já pode abrir a sua Bíblia, Esther, capítulo 2. Nós vamos ver de maneira mais profunda, mas confesso que às vezes tem coisas que a gente não gostaria de ler, principalmente na Bíblia. Mas a gente vai entender por que essas histórias estão registradas na Bíblia, na Palavra de Deus. Então abra sua Bíblia no Esther, capítulo 2. A partir do verso 1. O livro de Esther, que está depois de Neemias, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: algum tempo depois, ou seja, um tempo depois da história que nós vimos ontem, né? Cerca de 4 anos depois daquele planejamento contra o ataque contra a Grécia, continua: quando cessou a indignação do rei Assuero, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob o cuidado de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber o tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Então aqui nós vemos, 4 anos depois do episódio de ontem, Assuero, ele se lembra do que havia acontecido. Acontece que nesse intervalo do capítulo 1 e do capítulo 2 aconteceu a derrota da Pérsia na tentativa de vencer os gregos. Lembra que Assuero, ele queria conquistar aquilo que seu pai não conquistou, queria conquistar a Grécia, mas ele não conseguiu, ele acabou falhando. E agora, será que ele está mais humilde? Será que ele está mais tranquilo? Ele se lembra do que ele fez? Será que ele queria de volta a rainha Vasti? Ele se lembra dela, mas ele não pode. Ele não pode porque as leis dos medos e persas são irrevogáveis. Elas não podem ser mudadas. Não tem como voltar para trás. E então, os conselheiros do rei aconselham ele o seguinte: por que você não faz um concurso? Um concurso, você vai chamar as mais belas moças do império, das províncias, e vai escolher uma nova rainha. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre como que era esse processo, né? Então tinha primeiro algumas características que as mulheres deveriam ter para poder participar desse concurso. E eu não sei quantos já leram aquele livro A Seleção. Foi um livro bem conhecido entre os adolescentes há uns anos atrás, mas que fala semelhantemente a isso. E as pessoas associam esse concurso, que as pessoas até mencionam sobre o livro de Esther, com o livro da seleção. Mas a gente vai ver como que era esse processo. Quais eram as características que as moças deviam ter? Primeiro, elas deveriam ser muito bonitas. Era características de Vasti. Só para começar tem que ser bonita. Então a maior qualidade da antiga rainha era o primeiro padrão para que as mulheres tivessem. Elas também deveriam ser virgens. E como que isso aconteceria, né? Como que ocorre o processo? O rei mandaria emissários para ir em todas as 126 províncias para arrancar as filhas daquelas cidades para esse concurso, para essa seleção. Não era um concurso como a gente costuma falar, era um sequestro. O rei iria mandar sequestrar todas as belas jovens da cidade. Imagine só. Às vezes a gente pensa, nossa, que legal, um concurso de beleza, e conta assim para as crianças, era um concurso, a mais bonita, e Esther era a mais bonita, e não sei o que, mas na verdade era um sequestro. Aquelas mulheres, elas seriam sequestradas, e o que iria acontecer? Sabe, a beleza não era o requisito principal.
o rei Assuero ele iria dormir com cada uma delas. Isso mesmo, seria um abuso, um estupro. Isso está na Bíblia, e olha só, o rei pagão é uma pessoa que não conhecia Deus, era uma pessoa que estava longe dele, mas mesmo assim a gente vê a situação daquele império, daquela nação. Ele iria dormir com cada uma delas. Não é um concurso, é um sequestro. E a que ele mais gostasse, então, seria a rainha. E ele ia abastecer, então, o seu harém. Ela seria um pouco mais do que escravas sexuais. E esse teólogo, ele diz assim, provavelmente poucas teriam tentado resistir à convocação real. E muitas considerariam uma maravilhosa oportunidade de ter uma existência confortável, ainda que sem sentido. Para muitas, talvez, parecesse quase como ganhar na loteria. Chocante, né? E ele também nos lembra que muitas vezes nós vemos pessoas vivendo, trabalhando em coisas que não gostariam, que não gostam, que não se sentem felizes apenas pelo salário. Tem algumas entrevistas na internet, você vê pessoas que são prostitutas, né? Elas se assumem assim, e que vivem nessa vida não porque gostam, mas porque precisam do dinheiro e não vê outra maneira de ganhar tanto dinheiro assim. E muitas vezes nós também sacrificamos a nossa vida, o nosso conforto, os nossos princípios, porque queremos conquistar aquilo que o mundo pode oferecer. Talvez uma condição financeira melhor, talvez uma vida mais estável, talvez mais segurança, e muitas vezes nós acabamos nos cedendo a essas pressões, né? E muitas vezes o mundo acaba nos vendo como apenas um número, apenas como um gado, apenas como uma massa de manobra, apenas para nos influenciar, quer nos oferecer aquilo que não vai nos satisfazer, vendendo como se fosse aquilo que fosse de fato necessário. E nós, como povo de Deus, nós como cristãos, nós resistimos a esse mundo? Será que nós resistimos até o ponto de morte? Lembra Daniel? Não cedeu seus princípios. Lembra Sadraque, Mesaque e Abednego? Não cederam à pressão da adoração. Mas na casa da Pérsia, o povo de Deus vive entre dois mundos. Nós vamos ler agora mais 15 versos, do versículo 5 ao versículo 20. Alguém pode ler para a gente? Esther, capítulo 2, versos 5 ao 20. 5 ao 20. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenou que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passar Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 vezes com óleo de mirra e 6 vezes com especiarias e com perfumes e unguento em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava
filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai como quando a criava. Aqui nós somos introduzidos então ao povo de Deus. Há dois novos personagens. Nós vimos sobre a Pérsia, sobre como que a Pérsia pensa que é poderoso, mas que na verdade é vazio. Nós vimos também um pouco sobre os abusos que esse império cometia, como o sequestro dessas moças. E agora nós somos introduzidos a dois personagens. O primeiro, Mordecai. Mordecai ele é importante nessa narrativa, mas o livro não chama Mordecai, chama Esther. Mas ele é importante para a gente compreender um pouquinho mais sobre essa história. Primeiro, Mordecai ele era um judeu da tribo de Benjamim e filho de Jair. Essa informação é importante, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre o que isso significa. Qual que é a importância da tribo de Benjamim? A gente vai ver isso em relação a Saul também. Então a gente vai retornar isso mais à frente. E é importante lembrar que no ano 538, os judeus tinham voltado, alguns judeus, cerca de 50 mil, tinham voltado para Jerusalém, junto com Zorobabel. Mas Mordecai ele está na Pérsia. E parece que ele tem uma influência política, porque ele tem acesso à cidadela Suzã, uma das principais cidades do Império da Pérsia. E o seu nome, Mordecai, não é um nome hebreu. O seu nome, Mordecai, está relacionado ao deus babilônico Marduk. Então, a Pérsia tinha essa compatibilidade, né? Eles aceitavam todos os deuses das nações, respeitava a liberdade religiosa, né? E ele, então, poderia ter esse nome, né, de uma divindade babilônica. Mas interessante que quando um judeu, um hebreu, estava lendo essa história, quando eles leem essa história, ou pela primeira vez, apesar deles conhecerem bem, causaria uma estranheza. Por quê? Havia um judeu chamado Mardoqueu. Espera aí, isso não é nome judeu? Isso é nome de um judeu que se presta? Então seria essa reação que o leitor da Bíblia teria. Mardoqueu, imagina, eu tenho um amigo que ele é angolano, né? Ele é pastor hoje, e eu lembro quando a gente estava comportando, vendendo alguns livros, a gente estava comportando no sul, e o pessoal é um pouco mais preconceituoso por causa da cor dele, da raça dele. Ele chegava em algumas casas e oferecia os livros, e as pessoas perguntavam, não, mas você é da onde? Ele falava assim, não, eu sou alemão. E as pessoas estranhavam, né? Como assim, um alemão negro, né? Porque geralmente os alemães são brancos e loiros, né? E ele falava sério assim, as pessoas até ficavam, será que é com esse sotaque? E ele era bem engraçado assim. Para causar essa reação, né, de estranheza. Seria a mesma coisa aqui. Imagina só, não, eu sou descendente de alemão, qual que é seu nome? Não, é André da Silva Conceição. Isso não é nome de judeu, né? É nome de alemão. Você vai lá para o sul, Harsteiger, Schwarzenegger lá, nomes que eu nem sei pronunciar, né? Eles até falam meio bravos os nomes deles, né? Essas são as características de uma pessoa que lesse, peraí, um judeu chamado Mardoqueu, isso não é nome de judeu, isso é um nome pagão, e era de fato isso. Ele teve a oportunidade de voltar para Jerusalém, quem sabe, mas ele preferiu ficar lá, em Suzã, na Pérsia. E ele é alguém que está muito assimilado, familiarizado com a Pérsia. Ele está acostumado a viver lá, nesse outro mundo, que não é um mundo dele, né? E ele se sente em casa, fora de casa. O segundo personagem é Esther, que aqui é apresentado um outro nome, né? Esther está relacionado com a deusa Star, ou que significa estrela também, né? Mas na verdade o nome dela
hebreu é Hadassah. Ela era órfã. Seu pai, Abiail, tio de Mordecai, e foi adotada por Mordecai, né? Talvez Hadassah tenha sido o nome que o pai dela tinha dado. Mas Mordecai vendo, poxa, ela vai viver na Pérsia, é melhor ela ter o nome persa, né? Então eu vou colocar o nome dela de Esther. Para se viver, muitas vezes na Pérsia, você tem que mudar o seu nome, né? Um nome para quem quer viver com mais tranquilidade na Pérsia, né? E ela é uma das sequestradas. E o que aconteceria com essas pessoas? Seriam sequestradas, né? Elas passariam por um período de 6 meses de embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 com especiarias e perfumes e ungüentos. E como a preparação para deixar as mulheres mais bonitas, naquela cultura, né? As mulheres mais bonitas são as mais gordinhas, as mais cheinhas, deveria ter também um menu especial para elas, né? E a realidade é sombria, não? Por quê? Mardoqueu não impede que ela vá. Mardoqueu não luta e não resiste ao fato de eles estarem sequestrando a sua filha adotiva. Imagina só, você como pai, você como mãe, o império chega, o presidente do Brasil manda levar sua filha para um concurso desse. Qual seria a sua atitude? Será que você deixaria? Ou será que você apoiaria? Não, vai lá, vai ser legal, imagina. Será que era uma situação legal? Mas Mardoqueu parece que ele não luta, né? Mas ele fala uma outra coisa, fala assim, olha, você vai para lá, mas não diga a sua identidade judia. Você vai para lá, mas não diga quem você é. Diga que você é Esther. Sabe o que chama a atenção é que Esther ela é hábil. Ela tem uma capacidade de conseguir o favor de todo mundo, inclusive de Hegai. Quem era Hegai? Hegai era o responsável pelo prazer sexual do rei. Ele que estava lá cuidando das mulheres e parece que Esther, como ela é boa nesse jogo do poder, ela se relaciona com ele, faz uma amizade e ele talvez passe informação sobre como agradar o rei. E ela, aqui o texto diz, né, que ela poderia levar algum objeto para o encontro com o rei, mas ela acaba não levando. Talvez Hegai tenha passado alguma dica, né, sobre como agradar o rei. E a Esther consegue. Esther agrada ao rei. E ela é a nova rainha do mundo persa. Hadassah sai muito bem como Esther. Hadassah sai muito bem como Esther. E qual é o problema disso, né? A gente, como cristão, tem que extrair do maior bem, do maior mal, o maior bem, não é o que dizem por aí. Mas lembra de Daniel? Cadê a resistência? Cadê aquele homem que falou assim, eu não vou curvar os meus joelhos para esse Deus aí, não vou curvar diante do imperador, não comer das finas iguarias do rei. Provavelmente Esther tinha todo aquele banquete com carnes oferecidas a ídolos, né, que não era permitido a um judeu comer. Talvez teria outras coisas que ela não poderia fazer, não abrir mão dos seus princípios, mas a gente não vê Esther resistindo. Interessante que nas histórias infantis, Esther é uma heroína, uma corajosa, né? Ela é quem resiste, ela é quem enfrenta o mal, é quem liberta o povo de Deus. Mas cadê essa Esther que a gente ouve nas histórias infantis? Cadê a Esther corajosa? Parece que ela está tentando viver o mundo como dá. Ela está querendo receber aquilo que ela vê que ela pode receber. Você não vê Mordecai tentando esconder ela. Você não vê Esther negando tomar banhos de sais, né, para se preparar, comendo aquela comida. Você não vê Esther evitando passar os esfoliantes, os perfumes, tudo isso, né? E a gente vai ver Esther de alguma forma tentar algum jeito de escapar disso e não ir contra a lei de Deus casando-se com um pagão. A gente não vê isso. Ela é bem obediente, ao contrário da rainha Vashti. Lembra a rainha Vashti, quando o rei chamou ela, falou assim, não, eu não vou passar por esse abuso. Mas Esther parece que não tem esses mesmos princípios que uma pagã, né? Interessante que aquele teólogo ele continua dizendo, né? Será que se pode dizer que ela ainda é uma verdadeira judia, enquanto ela faz sexo com esse incircunciso pagão e tem banquetes com ele e Amã?
em aparente descaso com as leis dietéticas judias, o contraste com Daniel é, no mínimo, impressionante. Diferente da rainha anterior, que não estava disposta a ser objeto sexual do rei, Esther parece bem disposta. E o que acontece quando a gente vive assim? Esther, como uma cristã, podemos dizer assim, nos dias de hoje, o que ela faria? Será que ela não cederia a isso? Muitas vezes nós estamos vivendo como Esther. Mas acontece que tem uma nova sequência agora. A partir do verso 21 ao 23, a gente vai ver que mesmo na casa da Pérsia, podemos ter oportunidade de fazer o bem. Alguém pode ler para a gente, do verso 21 ao 23? Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, Bigtá e Teres, que estavam de guarda na porta, irritaram-se e planejavam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Quando veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, logo contou a rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Investigou-se sobre o assunto e foi achado verdade. Então os dois eunucos foram enforcados e foi escrito o caso no livro das crônicas do rei. Então, a gente vê a continuação, né? O que acontece? Coisas boas acontecem ao povo de Deus, mesmo na Pérsia, né? Mardoqueu, ele estava tranquilo, ele nas portas daquele lugar, né? Ele descobre que estavam tramando contra o rei Assuero. Então ele informa Esther, depois de muita investigação, ele comprova aquilo, e aqueles homens, né, Bigtã e Teres, são enforcados ou empalados. A tradução não exemplifica, né? E de qualquer maneira todos esses seriam cruéis, né? Uma morte cruel na Pérsia. E tudo isso é registrado no livro dos reis. Mas interessante que a gratidão era algo comum na Pérsia. Por quê? Se você não é grato àqueles que te fazem bem, então você está incentivando as pessoas a te fazerem o mal. Por que eu vou avisar o rei do que está acontecendo se eu não vou ganhar nada? Mas Mardoqueu ele faz não pensando no que ele ia receber. Mardoqueu ele faz porque ele tem, mesmo vivendo como um persa, sendo judeu, ele entende os princípios. Então ele avisa e tudo isso acaba acontecendo, né? Interessante que muitas vezes, mesmo longe de Deus, pode acontecer coisas boas na nossa vida. E olha só que mensagem, né? Você vem para a igreja para saber que mesmo longe da igreja, coisas boas podem acontecer na sua vida, né? E de fato você olha as pessoas que não estão na igreja, elas são felizes também. Elas conseguem viajar, conhecer lugares, elas conseguem ir para festas, se divertirem, conhecem o amor da vida, conhecem outras pessoas, e parece que as coisas são boas também. Lá onde eu estava, no Rio Grande do Sul, tinha um irmão que ele acabou se afastando da igreja, e tempos depois ele encontrou a sua esposa, e é interessante que eles combinam muito, né? E é um casal bem bonito. Mesmo longe de Deus, acontecem coisas boas também, mas Deus ele quer abençoar nós de maneira que possamos reconhecer que Ele é o doador da nossa vida. Ele é o doador de todas as coisas que nós temos. Mesmo as coisas boas que acontecem estando fora da igreja, é Deus que concede. Às vezes a gente fala, não, é Satanás que está te dando isso, mas é Deus que provê, né, toda bondade, que todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto. Mas isso não é incentivo para você sair da igreja, né? Mas quero dizer que a graça de Deus é essa, né? Lembra da parábola do filho perdido, da ovelha perdida, que mesmo se afastando, ele vai atrás. Mas, mesmo vivendo assim, nós temos que retornar para Ele, que Ele é o único que pode preencher a nossa vida, né? Aqui diz assim, quando você se encontra vivendo em exílio, você é tentado em duas direções: conformidade ou isolamento. Na conformidade, a assimilação ocorre. Você adota a cosmovisão, a ética, a forma de vida da cultura ao redor, e você experimenta grandes mudanças interna e externamente. Em isolamento, você se fecha em enclaves isolados, onde a cultura não entra e onde a sua cultura não consegue escapar. São dois caminhos igualmente fáceis.
É fácil se conformar e você é ricamente recompensado por isso, assim como é fácil se cercar e se proteger, mas os dois te levam ao fracasso. Assimilação é uma falha de nossa ousadia. Isolamento é uma falha de nossa coragem. Assimilação é falha em resistir. Isolamento é falho em amar. É duas atitudes que nós podemos ter diante das ideologias, diante da mensagem que o mundo nos oferece. Nós podemos buscar ser igual eles, viver o mesmo estilo que eles vivem, ou podemos tentar nos isolar e nos fechar, ficar fechado nas quatro paredes sem fazer nada, né? Interessante que todos nós esperamos de grandes heróis da Bíblia, principalmente desses que nós estamos estudando, né? Mas devemos lembrar que o povo de Deus é um povo pecador santo, são pecadores santos. Como assim? Esther, ela é santa, ela é parte do povo de Deus, ela tem essa aliança pactual, benevolente, né? Uma aliança de amor que Deus firmou com o seu povo, e ela recebe essas bênçãos mesmo estando longe dele, né? Mas Esther também ela é sofredora. Interessante que ela estava nessa situação não porque ela quis. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que não são as situações que nós queríamos passar, mas não foi a escolha dela, foi a escolha dos seus antepassados. Eles poderiam ter voltado para Jerusalém, ter dado uma vida melhor para ela, no contexto melhor, mas eles escolhem permanecer na Pérsia. Ela poderia ser menos bonita, né? Que fardo, né? Ser bonita, né? Agora, por conta da beleza dela, ela acaba entrando nessa enrascada, né? E muitas vezes a gente vê a beleza como uma coisa que é unicamente boa, né? Mas tem pessoas que são incapazes de ver além da aparência. Isso às vezes é ruim. Mas Esther, ela também é pecadora. E ela aproveita da situação que ela está para receber aquilo que ela vê que pode ganhar. Poxa, se eu estou aqui com o rei, o que me impede, né? E Mordecai, e especialmente Esther, se vê em uma posição que, por todas as suas vantagens terrenas, era espiritualmente um potencial desastre. Esther acaba casada com um pagão incircunciso e virtualmente cortada da comunidade da fé, com sucesso, fingindo não ser uma filha do único Deus vivo. E lá vai Esther escondendo a sua identidade. E a pergunta que eu faço é: que aspecto de nossa identidade cristã estamos dispostos a esconder para avançarmos no mundo? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes, quando nós vamos para a faculdade, ou quando nós vamos em alguns ambientes no trabalho, nós somos envergonhados, de certa maneira, para não dizer que nós somos cristãos. Você já olhou a novela da Globo? Há muito tempo atrás você começa a ver isso. Você sempre vê as pessoas do mundo que vivem aquele estilo de vida como se fossem felizes, plenos, completos, e quando aparece um cristão, ele é alguém engraçado, alguém tolo, que tem uma fé que é ignorado, às vezes que nem tem uma fé que de fato é uma fé cristã, mas que crê em espíritos, em demônios, em tantas outras coisas que não estão ligados à Bíblia. E muitas vezes nós somos, por conta dessa cultura, tentados a escondermos quem nós somos. Meu amigo, ele está cursando direito, e quando ele fala sobre a Bíblia, parece que lá onde se fala de direito, na faculdade de direito, eles não aceitam a Bíblia. Mas quando nós olhamos, os princípios da Constituição existem por conta da Bíblia e do cristianismo. E muitas vezes nós somos tentados a baixar o volume da nossa crença em nosso trabalho. Alguns são tentados a ir numa entrevista de emprego e falam assim: nossa, eu preciso desse emprego, então eu não vou falar que eu guardo sábado, para não correr o risco de não receber essa proposta. Nós somos tentados assim de várias maneiras a esconder quem nós somos, né? E essa situação ela acaba se complicando, né? Não é uma Cinderela achando um príncipe, mas é uma moça do povo de Deus tentando se virar do jeito que dá. Eis Esther, até o outro dia
ela era uma judia do povo de Deus, mas agora ela é a rainha do mundo pagão, da Etiópia até a Índia, e de 127 províncias, né? E a pergunta que fica é: quem somos nós? Qual que é a mensagem que esse capítulo quer passar para nós? Essa história que às vezes a gente lê e acaba não entendendo, como assim? E ainda quando nós entendemos que nessa endoscopia há coisas que não são agradáveis. Esther, uma mulher do povo de Deus casando com um pagão, abrindo mão dos seus princípios. Por que isso? E por que isso está registrado na Bíblia, né? Talvez você se ache alguém incrível, cristão devoto, né? Que devora as trevas pela manhã. Ou quem sabe você se acha como Daniel, capaz de resistir todas as tentações, mas a verdade é que você não é Daniel de maneira alguma. Talvez você seja assim como eu, assim como Esther, assim como Mordecai, que tenta fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado. Tentamos melhorar a nossa vida, mas às vezes acabamos, pelos nossos jeitinhos, piorando a nossa situação. Em nossa história de hoje, nós vimos que tem um judeu, mas o nome dele é estranho, né? Não é um nome judeu. E ele é chamado de Mordecai, está vivendo na cidadela de Suzã. Mas isso é nome de judeu que se preste, né? Havia uma moça chamada Radassa, mas ela prefere ser conhecida como Esther, esconde a sua identidade. Ela era bonita, sagaz, e se viu na cama real, onde com seus encantos conquistou o coração perverso do rei pagão. Havia um povo que não deveria ser desse mundo, mas acaba vivendo como se fosse deste mundo, né? E tem dias que é tão mais fácil não resistir, é mais fácil a gente ficar quietinho no nosso canto, a não causar confusão, é mais fácil a gente negar a nossa fé. Mas nisso tudo, é bom ver que na Bíblia existem histórias que são totalmente reais. A Bíblia não precisava contar essa história. A Bíblia poderia ter uma história de uma outra mulher que foi vitoriosa e que permaneceu firme na sua fé. Mas isso nos traz esperança. Se a história dela está escrita na Bíblia, se o nome dela está escrito na Bíblia, o meu e o seu nome pode estar escrito no livro dos céus, no livro do Cordeiro, no livro da salvação. Você percebe a esperança que temos nessa história na Bíblia? Nós podemos viver como Esther, mas ainda assim temos oportunidade de mudar a nossa vida. Podemos encontrar esperança em caminhos mais escuros que o pecado pode nos levar. Muitas vezes somos mais Esther e Mordecai do que somos Daniel. E Jesus nisso tudo? Aonde está Jesus nessa história, né? Se a Bíblia fala de Jesus e todas as histórias falam de Jesus, cadê Jesus nessa história? Sabe, Jesus ele também passou por um período de preparação. Ele deixou toda a sua glória no céu e se tornou homem. E viveu uma vida assim como nós, e passou pelas mesmas tentações que Esther, que Mordecai e que eu e você passamos. Mas ele resistiu até o fim, ele não pecou. E ele passou por um período de preparação. E ele foi morto, e ele ressuscitou no terceiro dia, e hoje está no céu intercedendo por mim e por você. Da mesma maneira, está nos preparando. Um período de embelezamento. Nos preparando para sermos mais bonitos. Através não da nossa beleza, né? A beleza ela vai se deteriorando com o tempo. Alguns dizem que fica mais belo, outros dizem que não. Mas uma beleza de caráter. Deus ele quer mudar o nosso coração. Deus ele quer transformar o meu e o seu viver. Ele quer nos cuidar, ele quer nos proteger. Interessante que ao contrário de Assuero, ao contrário desse Deus, desse rei pagão, nós vemos Jesus Cristo que ele não faz um sequestro, mas ele se entrega para, através da sua vida, fazer um resgate por nós. E esse é o segundo capítulo do livro de Esther. E a pergunta que fica é: qual que é a nossa identidade? Será que estamos abrindo mão daquilo que Deus tem nos chamado? Talvez você pense: não, eu vim para a igreja só para assistir um culto. Mas Deus tem muito mais do que isso para você. Deus não quer apenas um momento numa igreja. Deus ele quer momentos no seu dia, na sua cama pela manhã, no seu trabalho. Ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Sabe, muitas vezes nós somos como Esther. Em certas ocasiões, nós somos a taça
Nós viemos para a igreja com a nossa máscara de Hadassah e depois fora da igreja nós colocamos a nossa máscara de Esther. Vivemos uma vida assim. E muitas vezes algumas pessoas até falam: nossa, fulano de tal diz que é crente, mas olha o testemunho que está dando. Olha só o que está fazendo. Mas de fato, esse é o povo de Deus. Nós somos falhos, somos igual o povo de Israel, que tenta fazer o que é certo, mas que acaba errando. Assim como nós vimos com a história de Davi, assim foi como Abraão, pai da fé, que teve falta de fé. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas que desobedeceu. Assim nós vamos vendo a Bíblia. Moisés, que era um dos homens mais pacientes, que teve falta de paciência. E essa é a nossa história. Nós somos falhos, nós erramos, mas a esperança da história está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos ter esse embelezamento, podemos resistir a essa pressão que o mundo faz, para não sermos conforme o que o mundo quer, mas para que a gente possa ser de fato aquilo que Deus deseja. Amém. Neste momento teremos uma mensagem musical e é o momento para a gente refletir na nossa vida. Quem nós temos sido? Será que nós temos sido como Esther ou como Hadassah? Podemos dizer assim. Será que nós temos sido como o povo de Deus ou estamos vivendo como quem não é de Deus? O convite de Deus é para que a gente tire essa máscara, tire essa hipocrisia e pare de fazer promessas falsas, dizendo: eu vou mudar. Mas que a gente confie nele e confie no seu poder e no seu amor, para que a gente possa ser de fato e verdadeiramente transformados por ele. Ser antônimo de mim, me dá teu nome. Quero ser fiel até o fim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que morra o que sou, transborde o grande eu sou, para sempre. Prometo e falho em cumprir. Sou a própria hipocrisia, usando máscaras pra fingir. Não quero vida mortal, quero uma morte vital. Perder para vencer, morrer para viver. Para sempre junto de ti, pois minha vontade me condena desde quando eu nasci. Perdão, Senhor, por fugir, prometer e não cumprir. Cansei de mim, cansei de mim. Morra o que sou, transporte em mim o grande eu sou, para sempre. Pois cansei de mim. Cansei de mim, Senhor, muda minha vida. Entrego os pontos, não aguento mais confiar em mim. Não quero ser mais eu, não quero ser mais meu. Que não mais vejam eu, mas vejam Cristo em mim, para sempre.
Deus tem sido bom conosco, mesmo estando na igreja ou não. Mas é muito ruim você basear a sua vida apenas em receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sabe, Cristo fez a maior entrega na cruz, por amor de cada um de nós. E Ele quer que a gente também entregue a nossa vida por Ele. E essa semana de oração é um momento e uma oportunidade que temos de entregar a nossa vida a Ele. Como nós vimos, Ele não é como Assuero. Não quer nos sequestrar, não quer apenas se aproveitar de nós. Pelo contrário, Ele morreu por amor de cada um de nós. Morreu no nosso lugar, para dar a oportunidade da salvação. Ele concedeu a maior bênção, que é a vida eterna. Por que a gente não pode conceder a Ele esse agrado de vivermos os 70, 80, 90 anos dessa terra para Ele? Possamos nos entregar a Ele, a esse Rei, ao Rei Jesus, que não nos sequestra, mas que nos resgata para viver uma vida de fato plena e abundante. Que possamos viver essa experiência a partir de hoje na nossa vida. Assim como você está, se você quiser se colocar em pé ou ficar sentado, vamos fazer uma oração. Santo Deus e amado Pai, nós vimos mais uma vez como é a vida na Pérsia, onde muitas vezes os judeus tinham que abrir mão da sua identidade para viverem bem naquele lugar. E de maneira semelhante, muitas vezes nós temos abrindo mãos dos nossos princípios para tentar receber os agrados deste mundo, para receber os aplausos dos nossos amigos, colegas, professores, seja quem for. Mas, Senhor, por que tentamos agradar tanto essas pessoas que apenas querem o nosso mal? Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude, a verdadeira vida e vida plena só há em Ti, Pai. Como João Vitor cansamos de ser nós, porque nós erramos, nós pecamos, nós nos afastamos de Ti, mas que a gente possa morrer o nosso eu, possamos negar o nosso eu, para resistir à pressão deste mundo, para de fato seguirmos o Teu caminho, Pai. Os nossos colegas oferecem bebidas, oferecem ideologias vãs e tantas outras coisas, mas o Senhor nos oferece a vida e a vida eterna, e é isso que nós queremos para a nossa vida, mesmo muitas vezes professando o Teu nome, mas negando em atitude. Essa é a nossa vida, essa é a nossa natureza, mas nos ajude nesse processo de embelezamento, Pai, que possamos refletir o Seu doce caráter, o caráter santo de Cristo, e que possamos mostrar e dar o nosso testemunho para que todo mundo possa Te conhecer, possa conhecer esse Rei, nosso Senhor Jesus, que deu a própria vida, que morreu a morte eterna no nosso lugar, para nos dar a oportunidade da salvação, Senhor. Nos salva nessa noite, que possamos experimentar essa experiência da alegria da salvação, hoje, durante a semana e durante toda a nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.